Olá, boa noite. Hoje é 9 do 4 de 2023. Eu tenho uma nova mensagem para você com o tema Veja o que Jesus Cristo, veja Jesus Cristo mostrando e ensinando como amar o próximo para o doutor da lei. Vou mostrar para você em Lucas capítulo 10, no versículo 29 diante está escrito desta maneira. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? O doutor da lei perguntando. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, que é longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo passou de largo, que é longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-os as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou os dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse por Jesus: Vai e fazei da mesma maneira. Entendeu? Naquele tempo, esse doutor, ele morava talvez nem em Jerusalém, nem em Jericó, nem em Samaria. Talvez ele morava na Judéia ou em Judá, ou em outra cidade. Só que ele mostrou para ele, é porque eu explico para você. No Antigo Testamento, em Levítico capítulo, se não me falha a memória, capítulo 19, está escrito assim: Não te vingarás, não se vingarás dos filhos do teu povo, amai ao seu próximo. Veja que Jesus, o doutor da lei, sabia que estava escrito na lei que tinha que amar o próximo. Mas na lei estava escrito que tinha que amar o próximo aquele que era os filhos do teu povo, quer dizer, aqueles que fossem da mesma cidade ou de todo o território de Israel. E o doutor da lei, com queixa de alguém ou de alguns, e o doutor da lei tinha certa autoridade para castigar e punir, ou até mesmo mandar matar, apedrejar uma pessoa naquele tempo, porque se uma mulher fosse pega no próprio ato adulterando com outra pessoa, no caso os dois adulterando, naquele tempo o doutor da lei e os anciões daquele tempo poderia mandar apedrejar. Só que Jesus mostrou para eles que não deveriam mais fazer daquela maneira, mas sim amar o próximo. Eles deveriam amar, não fazer o mal. Veja que Jesus explicou que os salteadores, eles roubaram aquela pessoa, eles despojaram, eles espancaram, eles deixaram meu morto. Isso que os salteadores fizeram não é uma demonstração de amor ao próximo, é uma coisa ruim aos olhos de Deus. Veja que passou o sacerdote e não fez nem caso daquele homem que estava enfermo no chão, o sacerdote de Deus. E da mesma maneira passou um levita, aquele que louvava a Deus naquele tempo e não fez caso, não ajudou, nem olhou, não se importou para curar as feridas, as enfermidades daquele homem. Mas veio um homem de Samaria. Samaria não, a mesma cidade de Israel, mas não se comunicava com os judeus. Talvez o doutor da lei fosse judeu e fosse da Judéia. E o samaritano, ele explicou que o samaritano, quando viu aquele homem caído no chão, meio morto, o samaritano fez o quê? O samaritano cuidou das feridas dele. Passou azeite, passou o vinho. Veja que o vinho naquele tempo servia para curar as feridas. Veja que o samaritano, ele pegou ele, cuidou das feridas, passou azeite, passou o vinho, botou na cavalgadura e levou para uma estalagem, para um lugar para poder ele ficar bom ali, até ele ficar bom. E deixou 2 dinheiros, talvez 2 dracmas ou 2 denários, para poder ele comer, ter o que comer. E pediu para que aqueles homens daquela estalagem cuidassem dele.
Quando ele voltasse, se ele tivesse gastado alguma coisa a mais, ele pagaria o que ele gastou. Aí Jesus disse assim: qual por desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse por Jesus: vai e fazei da mesma maneira. Então eu e você, em fazer da mesma maneira com o nosso próximo, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar agradando a Deus e vamos viver eternamente. Viver eternamente, entenda, né? Eternamente na terra não. É você viver para sempre na terra, é você viver eternamente ao lado de Deus após a morte aqui na terra. É você não ir para um lago que arde com fogo e com enxofre. É você não ir para o Hades, que é para o inferno. Viver eternamente é isso. Então veja que Jesus explicou que o samaritano ele curou as feridas, as enfermidades. Veja que amar o próximo, a pessoa não deve ferir, né? Não deve espancar, não deve bater, não deve matar, não deve fazer mal. Veja que este homem, Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, ensinou, ele mostrou. Veja Jesus mostrando e ensinando como amar o próximo. Amar o próximo é isso. Então, no momento que você ama, faz o bem a alguém, no momento que você não faz o mal a alguém, você está amando. No momento que você ajuda, veja que o samaritano ele cuidou das feridas, passou azeite e vinho, que naquela época servia de remédio para curar. O samaritano deu algum dinheiro para poder comprar alguma coisa para ele comer. Então Jesus Cristo disse que o doutor da lei deveria fazer o mesmo para ganhar a vida eterna, a salvação. Então, amar o próximo não é espancar, não é bater, não é maltratar, não é maltratar e nem mandar fazer isso. Não é perseguir, mas sim ajudar. Essa é uma demonstração de amor ao próximo. Veja que o sacerdote de Deus na época passou, não fez caso, o levita, mas o samaritano, uma pessoa que nem se comunicava com os judeus, aquele homem estava saindo de Jerusalém para Jericó. Era uma palavra, mas uma história verdadeira. Toda palavra que Jesus falava era uma história verdadeira. Então Deus abençoe você e sua família.